Que bom que você veio, né? Graça e paz, amados. Sabe que nós estamos no melhor lugar, amém? E Deus está neste lugar. Estávamos ali adorando, a gente pode sentir o Senhor bem perto de nós, amém? Glória a Deus. Depois dos meus dízimos e ofertas de domingo, né? O Elder me colocou essa incumbência de trazer uma palavra hoje à noite. E para mim é sempre uma alegria compartilhar algo que Deus tem ministrado no meu coração. E é muito interessante que quando eu sou convidado para ministrar uma oferta ou trazer uma palavra, dá a impressão que baixa um download assim na gente, sabe? O negócio vem na hora, assim. É isso que eu vou falar. Eu acho muito interessante isso. Eu louvo a Deus porque a gente tem uma vivência na presença de Deus e o Senhor sempre traz algo novo para nós, né? E eu louvo ao Senhor por isso. Amados, vamos ler um versículo, Salmo 34, versículo 8. Obrigado, Pati. Diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, a gente tem cantado muito uma música que chama Bondade de Deus, né? E eu queria compartilhar algo assim que Deus colocou no meu coração. Por que Deus é bom, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados que nele confiam. O Senhor é bom. E a gente sempre ouve, né, em filmes, em música, Deus é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E a gente vai vendo que quando o Senhor começa a criar o mundo, lá em Gênesis, né, e tudo que Ele fez é bom. O Senhor fez os mares, o Senhor criou a terra, e tudo que Ele fez é bom. Sabe, o que nós vemos é que na essência de Deus, a bondade. Deus é bom. E independente das circunstâncias do que o homem faz, do que o homem deixa de fazer, ele continua sendo bom. E eu amo isso, sabe? E nós temos cantado e declarado que Ele é fiel em todo o tempo, e que nós podemos, sabe, declarar o quanto Ele é bom. Mas o que eu quero colocar nessa noite para vocês é como nós desfrutamos da bondade de Deus. E às vezes nós não conseguimos desfrutar dessa bondade, nós achamos indignos, nós achamos que nós não somos merecedores dessa bondade de Deus. Muitas vezes a gente tem algumas situações na nossa vida que o inimigo coloca na nossa cabeça que a gente é indigno, que a gente não merece e que a gente não tem jeito. Mas quando Deus revela a sua bondade, a nossa vida é transformada. Porque a graça do Pai é algo que nós não merecemos mesmo, né? A dívida era contra nós e Ele enviou seu único Filho para que nós possamos desfrutar dessa bondade. Deus é bom e generoso. E tudo que nós podemos ver nele é bondade. Eu queria ler contigo agora em 1 João 4,7. Porque o que faz Deus bom, o que faz Deus ser bom conosco, é o seu amor por nós. Por que Deus é bom? Porque Ele nos ama. E esse amor derramado em nós também nos transforma em bons, em sermos bons. Eu vou ler aqui, 1 João 4,7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus, a caridade é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos.
Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus se nós não amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e em nós, porque nos deu o seu Espírito. E testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem em Deus, é o amor que o amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes a perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Então você vê esses versículos, Deus revelando a sua bondade através do seu amor. O seu amor para conosco. Deus é bom porque ele nos ama. E nele está o amor. Nesse versículo fala que Deus é amor. E por que ele é bom? Porque ele é amor. Ele nos ama. Ele nos ama. E nós vemos aqui João, né, um discípulo conhecido como o discípulo do amor. Ele amava Jesus, ele tinha uma intimidade com Jesus. João era o cara que tinha aquela intimidade de encostar o peito, a cabeça no peito de Jesus e ficar bem pertinho dele, né? Eu amo muito o primeiro versículo de João, né? Não está aqui no meu texto, mas eu amo muito, que ele fala assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, né? A minha versão aqui é diferente, mas tem umas versões que falam que as minhas mãos o apalparam. Eu pude ter esse privilégio de pegar Jesus, de agarrar Jesus. João amava Jesus, né? Uma coisa interessante que vocês sabiam que João foi o único discípulo que assistiu a maior mensagem de todos os tempos? Que foi a morte na cruz? Foi o único discípulo que assistiu toda a morte de Jesus. Ele viu Jesus morrendo, ele viu Jesus sendo crucificado, ele assistiu tudo. E ele contemplou, ele viu o sacrifício, o amor de Jesus sendo revelado através da cruz. A bondade de Deus sendo revelada através da cruz. O seu amor sendo revelado a nós. O primeiro tópico, o que é a bondade de Deus? Quando a gente lê, coloca ali João 3,16, é um versículo que todo mundo conhece, o mundo inteiro recita ele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, a gente fica assim, olhando a humanidade. Uma vez a Raquel lá em casa, ela olhou para mim e ela falou, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Quem nós somos para merecermos esse amor? E a gente fica olhando para nós assim, meu Deus, por que o Senhor nos ama tanto? A maior expressão de amor do Pai foi a entrega do seu único Filho. E o que eu acho interessante nesse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se tal maneira chama a minha atenção, porque é de tal maneira. Então eu poderia substituir assim essa expressão como Deus enviou seu Filho porque nos amou de tanta bondade, tanta graça, de tanto amor, de tanta misericórdia, de tanta graça. Eu podia colocar tudo nisso de tal maneira. De tanta entrega. Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu único Filho.
Nós substituir tal maneira, a gente não tem palavras para colocar o tal maneira. Eu acredito que o autor aqui ele não conseguiu colocar, ele falou de tal maneira porque não tinha o que colocar aqui. Então eu vou colocar tal maneira porque, cara, a expressão tal maneira para mim é uma expressão muito forte, que nem a língua portuguesa, eu acho que nem o hebraico consegue decifrar esse tal maneira. Esse amor derramado por nós. Ele entregou o seu único filho. Como nós lemos ali em Salmo, o Senhor é bom, né? O Senhor é bom. Bem-aventurado que nele se refugia, aquele que entrega a sua bondade, aquele que coloca a sua vida dentro da sua bondade. Precisamos aprender e desfrutar que essa bondade, esse amor, foi derramado por nós. E a gente tem que aprender a entender que esse amor, o Filho Cristo, o Filho do Deus vivo que se entregou por nós, Ele nos dá acesso a esse amor e essa bondade de Deus. Nós precisamos aprender a ter esse acesso. Sabe, quando a gente tem muitas correntes, coisas que a gente não consegue vencer, pecados que a gente não consegue se livrar, mas uma coisa que eu falo para você hoje, não desista se você não consegue vencer, porque Ele já levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas enfermidades, Ele já levou sobre si, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Desfrute disso, mesmo que às vezes você não consiga caminhar, mas creia na bondade de Deus, creia que Ele já te salvou, que Ele já te curou, porque essas coisas, amados, acontecem mediante a nossa fé, e nós precisamos ter essa fé em Deus, que Deus já nos curou, já nos salvou e já nos livrou. Em Romanos, se eu não me engano, em 8, agora não lembro o versículo, que diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma coisa que o pastor Pio lá da Aba, ele fala, o pecado não vai te levar para o inferno. O pecado não leva ninguém para o inferno. Porque Jesus já resolveu esse problema lá na cruz do Calvário. Senão ele não precisava ter vindo. Ele morreu pelos nossos pecados. O que vai levar nós para o inferno é a nossa incredulidade. É não crermos naquilo que Jesus fez por nós. É não aceitarmos aquilo que Jesus fez por nós. E às vezes nós caímos, nós falhamos, e aí a gente leva aquela condenação, aí veio o acusador e fica maquinando na sua cabeça, porque Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, e a gente vai levando uma vida espiritual, uma vida miserável. Às vezes dentro da igreja a gente se acha indigno por causa dos nossos erros, mas Jesus já resolveu lá na cruz. O que falta para nós decidirmos tomarmos posse disso? É confessarmos os nossos pecados. A Bíblia fala que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado, pecado não tem nem tamanho, não importa os teus erros. O que Deus quer é que você seja justificado nele. E a gente é justificado nele quando a gente confessa os nossos pecados. Agora, uma coisa que acontece com o nosso pecado, sabe o que acontece? A gente fica com vergonha do nosso pecado. Ou às vezes mesmo na igreja, mesmo cristão, aquela responsabilidade, né? Eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes a gente se esconde numa posição e a gente não consegue confessar o nosso pecado. Querido, não interessa a tua posição, confesse o teu pecado. Seja livre, porque Ele já levou sobre si o nosso pecado, Ele morreu pelos nossos pecados. Basta nós acessarmos isso. Basta nós confiarmos que Deus é bom. E uma coisa que eu acho muito interessante, que os nossos pecados já foram perdoados. Foram levados lá na cruz do Calvário. Amados, a gente só cresce, a gente só avança no reino de Deus quando há confissão. Quando a gente tenta esconder o que a gente é realmente, a gente não cresce, a gente não avança. A gente precisa aprender a confessar os nossos pecados. Chegar diante de Deus,
sem medo, sem reservas, e apresentarmos a Deus quem realmente nós somos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Sabe? Você não precisa, querido, vestir uma capa uma capa falsa de santidade. Você não precisa mostrar que você é um cristão daqueles. Você não precisa nada disso. Você apenas precisa ser quem você é. Deus ama. Sabe por que você precisa ser quem você é? Porque Deus te fez assim. Foi Deus que te criou, foi Deus que te formou. A Bíblia fala que desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos assistia. Então Ele te fez assim. E Ele ama do jeito que você é. Sabe? Então precisamos crescer e amadurecer na graça e no amor do Pai, entendendo que Ele nos ama, independente de quem somos realmente. Algumas coisas têm que mudar, claro, mas temos o Espírito Santo que nos transforma e que nos molda. Como Paulo diz, sede imitadores de Cristo, como eu também sou. Então, nós precisamos trazer o caráter de Cristo em nós. Então, primeiro eu começo confessando quem eu sou, desfrutando dessa bondade de Deus e reconhecendo que eu preciso me tornar como Cristo, né? No segundo tópico, amados, vocês estão conseguindo entender? Às vezes eu estou falando muito rápido, amém? Glória a Deus. O que me torna bom como Deus é? O que me muda, né? Eu acho em Mateus capítulo 7, vamos ler ali do 9 ao 11. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos filhos, vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe, eu amo esse versículo porque Jesus, ele revela a bondade de Deus, né? Deixa lá o último versículo, Larissa. O versículo 11. Quanto mais ao vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quando nós aprendemos a acessar a bondade de Deus, tudo que nós pedimos, Ele nos dá. Porque Ele é bom. Boas coisas aos que lhe pedirem. O que você deseja no seu coração? O Senhor é poderoso para dar. Mas o que me chama a atenção é no versículo 10. Coloca lá, Larissa, versículo 10. Não, versículo 9. Deixa eu ver ali. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. 10. Acho que é o 11 mesmo. É o 11 mesmo, só para mim. Ora, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Sabe, o que eu acho interessante é que Jesus, ele coloca ali, vós sois maus. Sabe, desde da queda do homem, quando o homem caiu lá em Gênesis, a gente viu a humanidade condenada no pecado. E uma coisa que se revelou dentro da humanidade é a maldade, né? Quando o pecado entrou no homem, entrou a maldade dentro de nós, né? Se nós lermos ali em Romanos 5,19, só para te mostrar aqui o pensamento que eu estou trazendo para vocês, em Romanos 5,19. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Amém? Então por um homem veio o pecado. Pela desobediência de um homem, pela desobediência de Adão, né? De Adão e Eva ali, todos conhecem a história, né? Veio o pecado. Então Jesus fala assim, mesmo vocês sendo maus, então nós entendemos que nós somos maus. A gente entende isso, que nós somos maus.
Sempre tem algo que não fecha com a bondade de Deus. Sempre tem. A gente precisa ser moldado por Deus. Não adianta dizer, eu sou bonzinho, eu sou queridinho. Não é, querido. Tem uma área ali na sua vida que você não é bom. Então a gente já nasce com isso dentro de nós, né? Tem gente que tem personalidade ruim, tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que, né? Já viu aquela pessoa que é ruim? Aí, uma coisa, você quer notar como uma pessoa que vai ser ruim quando a criança é meia, né? Já pega a outra, já bate, já... Tá ali, gente. A maldade tá dentro de nós. Não adianta. Por quê? Quando entrou o pecado, entrou a maldade, entrou o pecado, sabe? E a bondade, ela foi revelada a nós através de Jesus, pela sua obediência, que foi fiel até o fim, se entregando na cruz. Então, quando nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, nós colocamos todo o DNA de Jesus dentro de nós. Só que, acontece de uma hora para outra? Não, são processos da nossa vida. Quando nós convertemos, aos poucos, Deus vai moldando a nossa vida, vai modelando a nossa vida. Coisas que a gente fazia, praticava, a gente não pratica mais, né? Os princípios vai entrando dentro do nosso coração, né? O Espírito Santo vem em nós e vai nos moldando, vai nos transformando. O nosso caráter, a nossa vida, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia aqueles negócios ilícitos não faz mais, aqueles que comprava uma dúzia de laranja e pegava 13 e não faz mais isso, né? Aquele cara que vai na feira e fica comendo as uvas assim, você não está pagando, querido. Não dá para você ficar comendo uva. Então tem umas coisinhas, estou falando umas coisinhas que são maus, né? São maus, né? Aquela mentirinha, né? Aquela falcatrua, cara, muda. E é umas coisas, né? Uma coisa que acontece, que pega muito, em nome de Jesus, eu oro muito para o nosso país, né? Que tem o jeitinho brasileiro. Isso é coisa do diabo mesmo, né? Jeitinho brasileiro. Ou é ou não é. Ou você é cristão ou você não é. Né? Então, só que nós precisamos que isso, né? O Senhor nos transforma, o Senhor nos muda. O que me torna bom é o reconhecimento de quem Deus é para mim. A morte do seu filho me livrou de toda a condenação e me tornou um novo ser, um homem bom, um novo homem, né? Vamos lá para o tópico 3. Preciso transbordar em amor. A gente volta ali em 1 João 4, 11 ao 13, naquele texto que Deus fala tanto que Ele é amor, e o amor dEle tem que ser revelado em nós mesmos. Amados, se Deus é assim, nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós e em nós perfeito é o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. Então, por que nós precisamos ser bons? Por que nós precisamos da bondade de Deus em nós? Porque nós precisamos amar uns aos outros. Através do amor nós revelamos a bondade de Deus. Através do amor de Deus em nós, eu revelo a bondade de Deus. Quando eu amo, eu não faço mal a ninguém. Até tem aquele versículo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. João aqui falando do amor uns pelos outros. Quando eu consigo revelar essa bondade de Deus é porque eu amo. É porque eu amo. E para mim amor é muito a ver com entrega. Você se entrega, você doa seu tempo,
o que você precisa, o que a pessoa necessita. Você transbordar em amor é se preocupar, é se revelar Jesus na vida de outra pessoa. Isso é amar. Precisamos amar uns aos outros. Esses versículos de 1 João 4, ele revela explicitamente o amor de Deus para conosco e de como nós devemos amar uns aos outros, revelando a sua bondade. Sabe? Jesus nos falando que nós mesmos sendo maus, essa é a maior explicação de como nós precisamos ser bons. É a maior explicação que Jesus dá para mim, nesse versículo, é de como nós precisamos ser transformados, é de como nós precisamos tirar a maldade do nosso coração, os princípios do mundo, as coisas da nossa carne, nós precisamos tirar dentro de nós e trazer o amor do Pai para que a bondade dele seja revelada em nós. Nós precisamos a cada dia ser transformados pelo Senhor. E algumas situações da nossa vida, no dia a dia, a gente, às vezes, o Senhor nos prova. E nós precisamos revelar essa bondade através de nós. E uma das coisas que a gente precisa mesmo, gente, que a gente precisa, para que o amor de Deus seja em nós, revelando a sua bondade, é do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, e é ele que ajuda-nos a caminharmos, a ser transformados. É o Espírito Santo. Se nós lermos ali em Gálatas, capítulo 5, 5:22, quando a gente fala em bondade, como a bondade é algo que já está no DNA de Deus, já está no Senhor, Ele é bom, o Senhor é bom. Mas ali em Gálatas 5:22 a gente vê o tema, do fruto do Espírito, que ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós vemos alguns atributos ali do fruto do Espírito, mas a bondade está ali. Olha onde está a bondade. Então, quando nós temos o Espírito Santo sobre nós, quando nós temos o Espírito Santo como nosso amigo, como aquele que nos guia a toda a verdade, como nós cantamos aqui, quando nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, quando nós temos Ele dentro de nós, a bondade de Deus é revelada através da nossa vida, tanto como nos outros frutos do Espírito, amor, paz, é o caráter de Cristo em nós. E nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos. Gálatas 5:24, ali em 24 fala: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. De tudo que eu falei, para que isso seja notório na nossa vida, nós precisamos andar no Espírito. É um dos apelos do apóstolo Paulo: vivam no Espírito, anda no Espírito. E o que é andar no Espírito? Já é outra mensagem aqui. Mas nós precisamos do Espírito Santo para que a bondade do Senhor seja revelada através da nossa vida. Amados, o nosso caráter, nossa personalidade, quem somos, nós somos incapazes de revelar a bondade de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como. Nós precisamos do Espírito Santo para que a bondade de Deus seja revelada em nós. E amados, a transformação da nossa vida é uma busca. É uma busca. É uma busca. Você precisa buscar, você precisa conhecer, você precisa ter experiência com o Espírito Santo, você precisa buscar do fogo do Espírito Santo. É uma busca e é algo diário, leitura da palavra, tempo de oração, tempo de comunhão, porque
nós não vamos conseguir ter o caráter de Cristo em nós, nós não vamos conseguir ter a bondade de Deus em nós, se nós não o conhecemos, Ele. E a gente só conhece Deus, é na nossa intimidade, é na nossa vida diária com Deus. Nossos cultos, a gente vem no culto, é algo coletivo, né? Nós adoramos ao Senhor na congregação, é gostoso adorar, estar na presença de Deus, ouvir a sua palavra, mas o Senhor quer mesmo é ter uma intimidade contigo, é ter momentos contigo, para que Ele se revele a você. Sabe, busque tempo com Deus, busquem, sabe, ter comunhão com Deus, saiba quem Ele é, para que a bondade de Deus seja revelada em nós, para que Deus se revele a você. As maiores experiências com o Espírito Santo não é no templo, é no seu secreto, é você e Ele, só você e Ele. O Espírito Santo vem, Ele está aí dentro de você, né? Basta termos essa busca, é muito importante vivermos no Espírito, é muito importante andarmos no Espírito. Por mais que situações venham, haja de acordo com a vontade do Pai sobre sua vida, amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu queria cantar a bondade de Deus. Vamos orar? Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos compartilhar aqui o quanto o Senhor é bom para conosco, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor entregou o seu único Filho para nos salvar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a dívida que era contra nós foi cancelada, Pai. E nós podemos desfrutar da sua bondade, nós podemos desfrutar da sua misericórdia, Senhor. Nós podemos, Senhor, estar na sua presença, Deus, porque o Senhor já perdoou os nossos pecados, o Senhor já levou sobre si as nossas dores, o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas frustrações, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é bom, Senhor. E a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem lutado as nossas guerras, o Senhor tem lutado as nossas batalhas, Senhor. O Senhor tem vencido por nós, Pai, porque o Senhor é bom, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra declara, Senhor Jesus, que o Senhor nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, Pai. Porque o Senhor nos justificou, Senhor. E obrigado, Senhor, porque através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso à sua presença, Pai. Nós louvamos a Ti, Espírito Santo, porque o Senhor que nos guia a toda a verdade, Senhor. O Espírito Santo tem nos direcionado, tem nos feito, Senhor Jesus, que nós tenhamos o Teu caráter, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem gerado em nós, Pai, mais paixão, mais amor pela sua presença, pela sua glória, Senhor, pelo seu fogo dentro de nós, Pai. Move-se em nós, Espírito Santo, move-se em nós, Pai, move, Senhor Jesus. Move-se em nós, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia.